Digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. Nós vai descer. Nós vai descer lá pra Papuda só pra ver o Bolsonaro se fuder. Nós vai descer. Nós vai descer lá pra Papuda só pra ver o Bolsonaro se fuder. Vai descer. Bolsonaro disse que só sairia da presidência da República por ordem de Deus. E logo em seguida, ele afirmou que isso só aconteceria, obviamente, se Deus tirasse a vida dele. Nós não precisamos pedir a Deus para tirar a vida dele. Nós apenas pedimos a Deus que desse chance para que o Brasil reparasse um erro. E tiramos ele da presidência pelo voto nas últimas eleições. Bolsonaro está inelegível, é carta fora do baralho. E é importante, gente, é muito importante que cada um de nós possamos reproduzir a narrativa mais justa sobre isso. E por isso eu vou lembrar vocês aqui hoje os pontos nos quais a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se baseou para fazer o envio de Bolsonaro agora como réu para o STF. Eu disse para vocês que o relatório da Polícia Federal estava muito fraco, estava disparatado. E continuo tendo essa impressão, e essa atitude da PGR confirmou a minha impressão. Por quê? Porque a PGR não se baseou somente no relatório. Ela reuniu outros elementos, inclusive ela releu a delação premiada, e o próprio Gonê fez o seu relatório. Quer dizer, ele deu uma nova narrativa a tudo isso que está acontecendo. E aí ele fez o trabalho que a Polícia Federal não fez. Ele produziu um relatório com encadeamentos dos eventos. De modo que eu tive então que reler isso, porque agora o Gonê, que tem todas as informações na mão, né, ele conseguiu uma narrativa melhor e mais justa. E vejam só como que aquilo que a gente farejava na época era realmente o que estava acontecendo, com alguns detalhes a mais. Olha só, 5 pontos que o Gonê insiste e que nós tínhamos aí era um pouco nebuloso na época, principalmente até porque nós fomos para Paulista pedir o impeachment, lembra? Olha só o Gonê aqui, ó. Primeiro, né? O Bolsonaro em relação ao Moraes, de fato, pela delação e pelos elementos da polícia, o ministro Alexandre de Moraes foi monitorado ilegalmente. Claro, um ministro do Supremo ser monitorado só podia ser ilegalmente, né? Porque como é que faz, né? Você põe foi espionado por ordem do Bolsonaro. Não foi ninguém que tomou a iniciativa, não. Em relação ao ministro Alexandre de Moraes, foi ele mesmo, o Bolsonaro. Ele pediu. E aqui, ó, né? Então, o Bolsonaro queria todos os passos do Alexandre de Moraes, com quem ele se encontrava, com quem ele se encontrava, e por aí vai. Então, só isso daí, gente, já é um crime imenso.
Agora aqui, ó, a caso das joias. Bolsonaro estava desesperado, com dívidas. Veja só, né? Recentemente ele disse que arrecadou 17 milhões pelo Pix, né? Mas se ele arrecadou agora, por que não arrecadou antes? Estava desesperado com dívidas das multas que ele havia. Ora só, ele podia estar com dívidas de multa, mas ele mandou vender as joias. Ele queria as joias e falou para o Cid e para outros que ele precisava das joias para vender. Então, também foi ordem expressa dele, o roubo das joias. Aqui, cartões de vacina. O próprio Bolsonaro, não foi iniciativa do Cid, o próprio Bolsonaro pediu para que se falsificasse os cartões de vacina. As motociatas não eram financiadas por apoiadores, como se dizia. Ninguém tirou um tostão do bolso, não teve empresário que financiou nada. Tudo saía do nosso bolso aqui, do nosso dinheiro da população, porque cartão corporativo. Era assim que ele fazia as motociatas, o ladrão bandido. E agora, uma coisa interessantíssima, né? Não era Carlos que fazia as notícias falsas, era o próprio Bolsonaro, do celular dele. Elas eram fabricadas no gabinete do ódio, o Carlos tinha participação lá, mas isso não era enviado para as redes pelo gabinete do ódio, pelo Carlos, era enviado pelo Bolsonaro, pelo celular dele para tal feito. Ele era a conta falsa que enviava. Ele, pessoalmente. E várias das mentiras mais cabeludas, ele próprio pediu para o gabinete do ódio fazer, e depois voltava para ele e ele enviava. Esses pontos aí mostram que em nenhum momento Bolsonaro estava alheio a toda a maldade que aparecia no governo dele. Nenhum momento. Então, é claro que você poderia dizer, mas no relatório tem um detalhe, e também no depoimento do Cid, que quem forçou ele a fazer documentos para entregar para os militares para um golpe Tabajara foi a Piricrente e o Eduardo. É verdade, também isso se confirma. Só que isso se confirma como um elemento da narrativa e não como um elemento, digamos assim, organizador. Eram pessoas que pressionavam o Bolsonaro, mas não eram pessoas que tomavam decisões para organizar alguma coisa. E por isso ficaram de fora do indiciamento. Só foi indiciado aquelas pessoas que tiveram participação efetiva na organização de um possível golpe, na trama factual do golpe Tabajara e outros crimes mais. Ao todo se condenado em todos, a pena vai para quase meio século de prisão. Por mais que ela seja atenuada, alguma prisão Bolsonaro pega. E portanto,
agora é começar a se bronzear para descer para BC. Que não vai ser BC, né? É descer para Papuda. Já pensou? A hora que ele chegar lá e ele lembrar que o único treinamento do exército que lhe serviu de fato era o do jogar o sabonete no chão, que era o famoso banheirão com Aristides. Aquilo que ele desejava tanto agora vai se realizar, e talvez o único momento de felicidade dele na vida dele todinha seja agora, quando ele abaixar pela primeira vez num novo ambiente para apanhar um singelo sabonete. E então Bolsonaro terá dito: daqui só Deus me tira. Daqui a pouco a gente volta.